10. O acidente aéreo na Coreia do Sul. Na manhã do dia 29 de dezembro de 2024, o voo 7C-2216 da Jeju Air se aproximava do aeroporto internacional de Muan, na Coreia do Sul, depois de uma viagem que havia começado em Bangkok, na Tailândia. A bordo do Boeing 737-800 estavam 181 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Já durante a aproximação, a torre de controle alertou os pilotos sobre a presença de aves nas proximidades do aeroporto. Pouco tempo depois, a tripulação declarou emergência e interrompeu a primeira tentativa de pouso. Os pilotos então deram a volta e se prepararam para tentar novamente, dessa vez no sentido contrário da pista. Foi justamente durante essa nova aproximação que uma pessoa próxima ao aeroporto começou a gravar a aeronave. E então, isso aconteceu. 큰일이네. Durante o pouso, a aeronave seguiu pela pista em alta velocidade, sem conseguir parar, e acabou atingindo uma estrutura de concreto localizada no final do aeroporto. O impacto foi extremamente violento. O avião se partiu em vários pedaços, e logo em seguida, uma enorme bola de fogo tomou conta da região, enquanto uma coluna de fumaça preta subia pelo céu. Pouco antes do acidente, a tripulação havia recebido um alerta sobre a presença de aves nas proximidades do aeroporto e chegou a declarar uma emergência. As investigações passaram então a apurar qual foi a relação desse incidente com os problemas enfrentados durante o pouso, incluindo o fato de a aeronave ter chegado à pista sem o trem de pouso abaixado. Das 181 pessoas que estavam a bordo, 179 morreram. O acidente acabou se tornando uma das maiores tragédias da história da aviação na Coreia do Sul. 9. O helicóptero. No dia 11 de outubro de 2025, um helicóptero Bell 222 se preparava para pousar em Huntington Beach, na Califórnia. A bordo estavam o piloto e um passageiro, que haviam saído da cidade de Redlands e pretendiam pousar em um estacionamento próximo à praia, onde acontecia um grande evento. Pouco antes do pouso, o helicóptero chegou a fazer algumas passagens sobre a Pacific Coast Highway. À primeira vista, tudo parecia normal. Mas durante a aproximação final, uma falha começou a se desenvolver justamente em uma das partes mais importantes para manter o controle da aeronave. Poucos segundos depois, a situação saiu completamente do controle. Durante a aproximação, o helicóptero sofreu uma falha no sistema do rotor de cauda, fazendo com que o piloto perdesse o controle da aeronave.
Partes do conjunto chegaram a se desprender em pleno voo e, sem conseguir controlar a rotação, o helicóptero começou a girar violentamente enquanto perdia altitude. O piloto ainda tentou recuperar o controle, mas já era tarde demais. A aeronave acabou atingindo a estrutura de uma passarela para pedestres próxima à praia. A bordo estavam o piloto e um passageiro, e os dois ficaram gravemente feridos. Outras 3 pessoas que estavam no solo também foram atingidas, totalizando 5 feridos. Apesar da violência do acidente, surpreendentemente, ninguém morreu. Número 8. O terremoto. No dia 28 de março de 2025, um poderoso terremoto de magnitude 7,7 atingiu Myanmar, e seus efeitos foram sentidos em vários países da região, incluindo a Tailândia. Em Bangkok, a centenas de quilômetros do epicentro, prédios começaram a balançar e milhares de pessoas foram surpreendidas pelo tremor. Em um hotel da cidade, um casal estava tranquilamente aproveitando uma piscina localizada no alto de um prédio. Tudo parecia tranquilo, até que, de repente, eles perceberam a água começando a se mover de uma maneira completamente fora do comum. O tremor fez a água da piscina se mover com tanta força que o casal precisou sair rapidamente antes que a situação ficasse ainda mais perigosa. E enquanto tudo isso acontecia no alto do prédio, uma câmera instalada na rua registrou a mesma cena por outro ângulo. A força do terremoto fez uma enorme quantidade de água transbordar pela lateral do edifício, despencando sobre a rua como uma verdadeira cachoeira. Mas aquelas imagens eram apenas uma pequena amostra da dimensão do terremoto. Ainda em Bangkok, um prédio que estava em construção desabou completamente durante o tremor, deixando diversas pessoas presas sob os escombros.โอ้ยเย็นแม่โอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนวิ่งกันชิบหายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยJá em Myanmar, região próxima ao epicentro, a destruição foi muito maior. Prédios, estradas e pontes foram destruídos ou seriamente danificados, enquanto várias áreas ficaram sem energia elétrica e comunicação. Milhares de pessoas morreram e outras milhares ficaram feridas, além de muitas que chegaram a ser consideradas desaparecidas. Uma tragédia que mostrou mais uma vez
como poucos segundos podem ser suficientes para transformar completamente uma cidade. 7. O Cabo. Durante um passeio de parasailing na costa da Grécia, 2 homens eram puxados por uma lancha enquanto permaneciam suspensos a vários metros acima do mar. Até então, estava tranquilo. O paraquedas estava totalmente aberto. A embarcação seguia normalmente e os 2 pareciam apenas aproveitar a vista. Mas havia um detalhe preocupante. Em alguns momentos da gravação, o cabo que ligava o paraquedas ao barco parecia apresentar sinais de desgaste. E era justamente aquele cabo que mantinha os 2 conectados à embarcação. Pouco depois, ele não resistiu. O cabo se rompeu completamente e os 2 homens ficaram soltos sobre o mar, sendo levados apenas pelo vento. Sem qualquer ligação com o barco, eles já não conseguiam controlar para onde estavam indo, diminuir a velocidade ou escolher onde iriam cair. A partir daquele momento, tudo dependia de o paraquedas permanecer estável tempo suficiente para que eles descessem em segurança. Por alguns instantes, a tripulação da embarcação só conseguiu acompanhar de longe enquanto o vento levava os 2 cada vez mais para outra direção. Felizmente, eles acabaram descendo sobre a água. O operador então virou a lancha e voltou para buscá-los. Os 2 foram retirados do mar com segurança e, segundo as informações que acompanham a gravação, não sofreram ferimentos graves. 6. O pouso forçado. No dia 7 de agosto de 2020, 6 pessoas viajavam em um pequeno avião sobre uma região montanhosa de Utah, nos Estados Unidos. O piloto, Shadrach Field, estava acompanhado da esposa, Jasmine, de 2 amigos do casal e de 2 adolescentes gêmeos. Até aquele momento, o voo transcorria normalmente.
Mas enquanto o avião passava próximo ao Moon Lake, o piloto percebeu que algo estava errado. Ao aumentar a potência, o motor praticamente não respondeu. Com um lago logo abaixo e montanhas ao redor, Field percebeu que teria pouquíssimo tempo para decidir onde colocar o avião no chão. Segundo uma das passageiras, apenas cerca de 12 segundos separaram o momento em que todos perceberam o problema do impacto. O próprio piloto tentou manter os passageiros calmos enquanto procurava uma saída. Hey, something really. Yeah, what is, sir? Just promise, just relax. Stop pushing. Okay, we're gonna land. Hang tight, guys. Hang on tight. We're gonna probably flip over. Okay, gears down, clock's down. We're gonna get going real. Hang on tight, guys. Hey, guys, be good. Everybody relax. Relax, relax, relax. It's gonna be hard. Field chegou a considerar uma área de praia próxima ao lago, mas havia pessoas no local e o terreno arenoso também aumentava o risco de o avião capotar. Por isso, ele decidiu direcionar a aeronave para uma área aberta, coberta por vegetação baixa. O impacto foi extremamente forte. O pequeno avião se partiu e vários destroços ficaram espalhados pelo terreno. Pelo estado em que a aeronave ficou, seria difícil imaginar que alguém tivesse sobrevivido, mas, impressionantemente, as 6 pessoas que estavam a bordo saíram vivas. O piloto e um dos passageiros sofreram os ferimentos mais graves, incluindo lesões na coluna e diversas fraturas, enquanto os outros 4 tiveram ferimentos menos severos. Pessoas que estavam acampando nas proximidades correram imediatamente até o local, e algumas delas tinham treinamento médico e conseguiram prestar os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate. O mais impressionante nesse caso é o pouco tempo que o piloto teve para tomar uma decisão. Quando percebeu que o avião já não tinha potência suficiente, ele tinha apenas alguns segundos para escolher entre diferentes opções perigosas, e 5 outras vidas dependiam daquela escolha. 5. O leão Shamba. No final de abril de 2018, turistas que visitavam um centro de animais selvagens na África do Sul acabaram presenciando uma situação que ninguém esperava. Mike Hodge, de 72 anos, era um dos proprietários do Maracally Predator Center e tinha anos de experiência convivendo com os animais do local. Entre eles estava Shamba, um leão macho de 10 anos que Mike conhecia desde que ainda era filhote. Shamba havia sido criado na mamadeira e, com o passar dos anos, se tornou uma das principais atrações do centro. Naquele dia, Mike entrou no recinto do animal enquanto funcionários tentavam manter a atenção do leão em outra direção. Era uma situação com a qual ele já estava acostumado, mas em determinado momento, Shamba parou de prestar atenção nos funcionários e começou a observar Mike. Segundos depois, o comportamento do animal mudou completamente. Is anybody getting a rifle? Just in case. Please, somebody help him. Mike percebeu o perigo e correu em direção à saída, mas não conseguiu chegar a tempo. Shamba o alcançou, derrubou o homem e começou a arrastá-lo em direção a uma área de vegetação.
Os turistas que acompanhavam a cena entraram em pânico e começaram a gritar por ajuda. Alguém chegou a pedir que buscassem um rifle e, inicialmente, um disparo foi feito para o alto na tentativa de assustar o animal. Como isso não funcionou, Shamba acabou sendo baleado para interromper o ataque. Mike foi socorrido e levado de helicóptero para um hospital. Ele sofreu ferimentos graves na região do pescoço e teve a mandíbula quebrada, mas conseguiu sobreviver. Shamba, infelizmente, não resistiu. Para Mike, o desfecho foi especialmente difícil. Ele havia cuidado daquele leão desde filhote e, segundo relatos divulgados na época, ficou profundamente abalado com a morte do animal. O caso acabou mostrando de uma forma bastante dura que, mesmo depois de anos de convivência e criação desde filhote, um animal selvagem ainda pode reagir de maneira completamente imprevisível. 4. Por um tris. Na noite do dia 31 de março de 2023, na província de Chanthaburi, na Tailândia, um homem estava sentado tranquilamente na traseira de uma caminhonete estacionada em frente a uma oficina. Enquanto mexia no celular, ele parecia completamente distraído com o que acontecia ao redor. A rua estava relativamente tranquila, mas uma câmera de segurança registraria uma situação que mudaria tudo em questão de segundos. O carro atingiu violentamente a traseira da caminhonete e a lançou vários metros para frente. Mas de uma maneira impressionante, o homem acabou caindo praticamente no mesmo lugar onde estava sentado, escapando por muito pouco de ser atingido diretamente pelos veículos. Segundo informações divulgadas posteriormente, ele não sofreu ferimentos graves. Considerando a violência da batida, é difícil imaginar como aquela cena poderia ter terminado melhor para ele. Sem dúvida, foram alguns centímetros e uma enorme dose de sorte que fizeram toda a diferença. 3. O posto de combustível. Depois de terminar de abastecer, um motorista voltou para o carro e se preparou para ir embora. O problema é que ele esqueceu de um detalhe importante. O bico da bomba ainda estava conectado ao tanque. Sem perceber, ele arrancou com o veículo e acabou puxando toda a estrutura da bomba junto. Assim que a bomba foi arrancada, começou um princípio de incêndio. As pessoas que estavam próximas, incluindo vários motociclistas, correram imediatamente para se afastar do local. Até o próprio motorista saiu dali rapidamente quando percebeu o que havia provocado. Por alguns segundos, a situação pareceu que poderia ficar muito pior. Mas o proprietário do posto conseguiu pegar um extintor e apagar as chamas antes que o fogo se espalhasse. Considerando a quantidade de combustível ao redor, a situação poderia facilmente ter terminado de uma forma muito mais grave. Por sorte, tudo não passou de um grande susto e de bastante prejuízo material. 2. Levada pelo mar. Na Tailândia, uma mulher conhecida nas redes sociais decidiu colocar o celular próximo à praia para gravar um vídeo enquanto entrava no mar. Ela deixou a câmera posicionada na areia e começou a caminhar pela água, aparentemente apenas tentando registrar algumas imagens. Por alguns instantes, o mar parecia relativamente tranquilo, mas enquanto ela estava concentrada na gravação, uma onda muito mais forte se aproximou.
A onda atingiu a mulher e a derrubou. Logo depois, o que parece ser uma corrente de retorno começou a arrastá-la cada vez mais para longe da praia. Mesmo tentando resistir e voltar para a parte rasa, ela foi levada pela água até desaparecer completamente do enquadramento. A gravação acabou se espalhando rapidamente pelas redes sociais, deixando muita gente preocupada com o que teria acontecido depois. No entanto, até o momento, não encontrei nenhuma fonte oficial que confirme a identidade da mulher ou qual foi o desfecho daquele incidente. 1. O milagre na estrada. Em setembro de 2012, próximo à cidade de Vladimir, na Rússia, uma câmera veicular registrou um grave acidente envolvendo 2 caminhões. Tudo começou quando um dos veículos iniciou uma conversão à esquerda, cruzando a trajetória de outro caminhão que vinha no sentido contrário. Ao perceber o perigo, o segundo motorista tentou desviar, mas já não havia espaço suficiente. O caminhão atingiu violentamente a outra carreta e sua cabine ficou praticamente destruída. A força da colisão foi tão grande que o para-brisa se despedaçou e o motorista acabou sendo arremessado para fora da cabine. Mas o que acontece logo depois é ainda mais impressionante. Em vez de cair no chão, ele praticamente sai do caminhão já em pé, conseguindo se equilibrar imediatamente após o impacto. Segundo as informações divulgadas na época, o motorista escapou sem ferimentos graves. Considerando a violência da colisão, é difícil acreditar que ele tenha saído daquela situação dessa forma. E depois de tantos momentos assustadores, fica difícil escolher qual deles foi o mais impressionante. Comente aqui a sua opinião. E se quiser continuar assistindo, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Te vejo lá.